Vamos lá, mais uma correção de atividade, né? A questão 58 diz o seguinte: no caderno, calcule o valor de cada raiz quadrada e em seguida indique a potenciação correspondente. Não é isso? Então, ó, ele pede para você calcular a raiz quadrada e depois indicar a potência correspondente. Não é isso? Então, raiz quadrada de 9 é quanto? É 3, não é isso? Por quê? Porque 3 ao quadrado, que é a potência, 3 ao quadrado, é 3 vezes 3, que é igual a 9, não é isso? Letra B, raiz quadrada de 25 é quanto? 5, não é isso? Por quê? Porque 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que é 25. Na letra C, ele pede a raiz quadrada de 64. Dá quanto a raiz quadrada de 64? 8. Pois 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que é igual a 64. Lembrando-se que potenciação e radiciação são operações inversas, não é isso? Raiz quadrada de 64 é 8, raiz quadrada de 64 é 8, porque 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que é igual a 64. Observe que aqui eu tenho a raiz quadrada de 1,96. Raiz quadrada de 1,96. Aí, observando aqui, tirando a vírgula, fica quanto? 196. A raiz quadrada de 196 é 14. 14 vezes 14 dá 196. Então, se a raiz quadrada de 196 é 14, então a raiz quadrada de 1,96 é 1,4. Tá certo? 14 e coloca a vírgula aqui, ó, entre 1 e o 4. Pois 1,4 ao quadrado é 1,4 vezes 1,4, que vai dar igual a 1,96. Tá certo? Letra E, raiz quadrada de 484 sobre 49. Primeiro aqui, raiz quadrada de 484 dá quanto? 22, não é isso? Raiz quadrada de 49 dá quanto? 7. Pois se eu pegar 22 sétimos elevado ao quadrado, vai ficar 22 sétimos vezes 22 sétimos. 22 vezes 22 dá 484. Sobre 7 vezes 7, 49. Não é isso? Raiz quadrada de 1. A raiz quadrada de 1 é 1. Porque 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é igual a 1. Questão 59. A questão 59 diz o seguinte: uma região quadrada, então ele diz que uma região quadrada, tá certo? Desenha aqui essa região quadrada, tem área de 64 metros quadrados. Então a área aqui dessa região é de 64 metros quadrados, tá certo? Qual é a medida de comprimento do lado dela? Então ele quer saber quanto é que mede cada lado dessa região quadrada, tá certo? Então, se eu tenho uma região quadrada e desejo encontrar a medida desse lado, observando que, como é um quadrado, como essa região é quadrada, todos os lados têm a mesma medida. Então, para calcular a medida do lado, é só o lado, que eu vou representar aqui por L, é só determinar a raiz quadrada da sua área. Ou seja, a raiz quadrada de 64, que é a área. Então, o lado vai ser igual a raiz quadrada de 64, é 8. Então, o lado mede 8 metros. Cada lado desse aqui mede 8, tá certo? 8 metros, tá certo? Questão 60. No caderno, efetue a radiciação ou a potenciação de cada item e indique a operação inversa correspondente. Então, aqui, ó, raiz cúbica de 8 é quanto? 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Por quê? Porque 2 ao cubo, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Dá igual a 8. 2 ao cubo dá igual a 8. Operações inversa. 5 elevado a 4, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5 vai dar igual a 625. Então aqui eu vou ter 625.
625. A operação inversa da potenciação é a radiciação. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Raiz quarta. Por que raiz quarta? Porque o expoente aqui da potência é 4. Ó. Então, o índice aqui também vai ser 4. Raiz quarta de 625. A raiz quarta de 625 é quanto? É 5. Porque o 5 multiplicado 4 vezes por ele mesmo dá igual a 625. Menos 4 ao cubo é o menos 4 multiplicado 3 vezes por ele mesmo. Então, menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. Base negativa. Expoente ímpar, resultado vai dar negativo. Ó. Menos por menos mais, mais por menos dá menos. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, vou ter menos 64. Para fazer a operação inversa da potenciação é a radiciação. Então, eu vou calcular a raiz cúbica, porque o índice aqui é 3, ó. Raiz cúbica do resultado da potência, que é menos 64, que vai ser igual à base, que é menos 4. Raiz cúbica de menos 64 é menos 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Como é negativo, menos 4. Tá certo? Menos 4, se eu for multiplicar menos 4 por menos 4, vai dar mais 16. Mais 16 multiplicado por menos 4 vai dar menos 64. Beleza? A letra D, raiz sexta de 64. A raiz sexta de 64 é 2. Por que 2? Porque fazendo a operação inversa da radiciação e a potenciação, pegar 2 e vou elevar a 6. 2 elevado a sexta, vai dar 64. Ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, isso é igual a 64. Tá certo? A questão 62. Escreva no caderno a sequência dos 10 primeiros números positivos que são quadrados perfeitos. Depois, extraia a raiz quadrada de cada um deles. Então, ele quer os 10 primeiros números positivos que são quadrado perfeito. Então, aí nós já temos 1, não é isso? Números quadrados perfeitos são aquelas que têm raiz quadrada exata, ou seja, é o resultado, por exemplo, 1 ao quadrado dá 1. Raiz quadrada de 1 é 1, não é isso? 4 também. Raiz quadrada de 4, 2. 2 ao quadrado, 4. Raiz quadrada de 9, 3. 3 ao quadrado, 9. São quadrados perfeitos. Raiz quadrada de 16, 4. 4 ao quadrado, 16. Raiz quadrada de 25, 5. 5 ao quadrado, 25. Então, nós já temos aí, ele pede os 10 primeiros, não é isso? Extrai a raiz quadrada de cada um deles. Então, nós já temos aqui 5, não é isso? Nós já temos aqui 5, e ele quer os 10 primeiros. Nós já temos 5, então só falta mais 5. Então, o próximo seria quem? Raiz quadrada de 36, seria 36, o próximo número quadrado perfeito. Depois, 49, porque 6 vezes 6, 36, 6 ao quadrado, 36, raiz quadrada de 36, 6. Próximo seria 49, não é isso? Raiz quadrada de 49, 7. 7 ao quadrado, 49. O próximo quadrado perfeito seria 64. Raiz quadrada de 64, 8. 8 vezes 8, ou seja, 8 ao quadrado, 64. Próximo, 81. 9 vezes 9, 81. Ou seja, 9 ao quadrado é 81. Raiz quadrada de 81, 9. E o próximo quadrado perfeito é 100. Raiz quadrada de 100, 10. 10 ao quadrado, 100. Ele quer que você encontre a raiz de cada um desses aqui. A gente já até comentou aqui, ó. Raiz quadrada de 1 é 1. É isso. Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de 9, 3. Raiz quadrada de 16 é igual a 4. Raiz quadrada de 25 é igual a 5. Que aqui são os 5 primeiros que ele já tinha dado. É isso. Agora vamos para os que a gente terminou aqui, ó. Os próximos 5, para completar os 10. Raiz quadrada de 36, que é 6. Raiz quadrada de 49, que é 7. Raiz quadrada de 64, 8. Raiz quadrada de 81, que é 9. E por último, aqui que nós vamos colocar a raiz quadrada de 100, que é quanto? 10. Então, ele pede para determinar a raiz quadrada de todos.
Então foi isso que a gente fez. Na 63, raiz quadrada e fluxograma. Observe esse fluxograma para o cálculo da raiz quadrada de número natural no conjunto N dos números naturais. Não é isso? Aí aqui eu tenho um fluxograma. Aí ele diz assim, o seguinte. Presta atenção. O número natural tem raiz quadrada no conjunto N dos números naturais? Ele pergunta, interroga. Aí é o seguinte, a primeira coisa que você vai fazer, você vai pensar em um número natural maior do que 1. Um número natural maior do que 1. Aí aqui você vem depois, ó. Existe um número natural que vezes ele mesmo é igual ao número inicial? Se não, então o que é que acontece? O número inicial não tem raiz quadrada no conjunto dos números naturais. Se sim, qual é esse número natural? Ele quer saber qual é esse número natural. Então, esse número natural é a raiz quadrada do número inicial. Então, usando esse fluxograma, verifique se cada número natural dado tem raiz quadrada em n e quando existir, registre ao valor dela no caderno. Aí eu tenho raiz quadrada de 36, raiz quadrada de 20, raiz quadrada de 64, de 12, de 49 e de 400. Não é isso? Então os números que a gente pensou aí foi justamente esse que estava lá, ó, 36, 20, 64, 12, 49 e 400. Então observe que todos eles são números naturais maiores do que 1, que foi isso que ele pediu, não é isso? O número natural tem raiz quadrada no conjunto dos números naturais, ele quer saber isso. Ele pediu para você pensar em um número maior que 1, que é justamente os números que nós temos aqui. Aí ele pergunta, existe um número natural que vezes ele mesmo é igual ao número inicial? Vamos primeiro aqui para o 36. O 36 tem. Por quê? 6 vezes 6 é 36. Não é isso? O mesmo, esse número multiplicado por ele mesmo, duas vezes, uma, duas, deu igual a 36. Quem foi? O 6. Não é isso? Aí ele diz, se sim, qual é esse número natural? A gente já identificou aqui, que é o 6. Não é isso? E então, se tem, então esse número é a raiz quadrada de 36. Então, ou seja, posso dizer que a raiz quadrada de 36 é igual a quem? A 6. B. Letra B é 20. 20, ele tem a raiz quadrada, o número natural, multiplicado duas vezes por ele mesmo para ser igual a 20. Tem algum número natural que multiplicado duas vezes por ele mesmo vai dar igual a 20? É isso que ele quer saber. Você vai dizer que não tem. Por que que não tem? A letra A tem, então vamos marcar. A letra B, ela não tem. Por que que não tem? Por exemplo, 4 vezes 4 é 16, menor do que 20. O próximo número depois de 4 é 5. 5 vezes 5 é 25. Maior que 20, passou de 20, mas não é 20. Não é isso? Então você vai dizer que não tem. Se não tem, então o que é que acontece? Então o número inicial não tem raiz quadrada. Esse número aqui não tem raiz quadrada dentro do conjunto dos números naturais. Ou seja, não tem uma raiz quadrada exata. Então 20 não existe raiz quadrada em n. Ou seja, dentro do conjunto dos números naturais, tá certo? Aí, a próximo 64. Tem algum número que multiplicado duas vezes por ele mesmo seja igual a 64? Sim, quem é? 8. 8 vezes 8, 64. Então, posso afirmar que a raiz quadrada de 64 é 8. Dois números natural, 8 e 8, multiplicado duas vezes por ele mesmo, é 8 vezes 8, 64, tá certo? Próximo. D. 12. Tem algum número que multiplicar duas vezes por ele mesmo vai ser igual a 12? Não, não é isso? Por que, Leonardo? Não. Porque se eu fizer 3 vezes 3, 9. 9 é menor do que 12. O próximo, 4. 4 vezes 4, 16. É maior que 12. Então, natural, número natural, para que seja igual a 12, multiplicar duas vezes por ele mesmo para ser igual a 12, não existe. Então, você vai dizer que não existe raiz quadrada do mesmo jeito da letra B. Não existe raiz quadrada em n, ou seja, dentro dos naturais,
tá certo? Letra E, 49. Um número natural que multiplicado 2 vezes por ele mesmo seja igual a 49. Quem seria? 7. 7 vezes 7, 49. Então eu posso dizer que a raiz quadrada de 49 é quem? É 7. Não é isso? E a letra F, ele diz assim. A letra F, 400. Não é isso? Tem algum número que multiplicado 2 vezes por ele mesmo seja igual a 400? Tem. Quem? 20, né? 20 vezes 20 é igual a 400. Eu posso afirmar que a raiz quadrada de 400 é igual a 20, tá certo? A questão 64. Uma sala de aula quadrada terá o piso coberto por ladrilhos com medidas de comprimento dos lados de 60 centímetros. Qual é a medida do comprimento dos lados da sala, sabendo que a medida de área dela é de 81 metros quadrados? B. Quantos ladrilhos serão necessários para cobrir o piso? Não é isso? Então, letra A, ele pergunta assim, na questão 64, uma sala ela é quadrada, terá o piso coberto com ladrilhos com medida de 60 centímetros de comprimento, tá certo? E na letra A ele pergunta qual é a medida de comprimento dos lados da sala, sabendo que a medida de área dela é de 81 metros quadrados. Então é o seguinte, na letra A vamos responder aqui primeiro a para a gente ir para B. A letra A é o seguinte, ela tem uma sala quadrada de 81 metros quadrados de área, 81 metros quadrados de área, e ele quer saber quanto é que mede cada lado dessa sala. Então eu vou pegar, para calcular a medida de cada lado dessa sala, eu vou pegar e determinar a raiz quadrada da área, ou seja, a raiz quadrada de 81, que é 9. Então cada lado mede 9 metros, que mede 9, 9, 9 e 9, porque é quadrado, é um quadrado, né? Todos os lados são iguais, tá certo? Aí observando na letra B, ele pergunta quantos ladrilhos são necessários para cobrir o piso. O piso ele tem 81 metros quadrados. Cada ladrilho, ou seja, ladrilho é como se fosse uma cerâmicazinha, né? Um azulejozinho. Então cada azulejozinho desse ele tem 60 centímetros de lado. 60 centímetros de lado, tá certo? Então, observando aqui, nós vamos calcular primeiro aqui a área desse ladrilho. 60 centímetros corresponde a 0,6 metro, tá certo? 0,6 metro, ou seja, 60 centímetros, 1 metro não tem 100 centímetros, 60 dividido por 100, 0 e 0, cancelo, 6 dividido por 10, dá 0,6, então 0,6 metros, tá certo? Então cada ladrilho desse aí corresponde, cada lado desse ladrilho aqui, dessa cerâmicazinha, corresponde a 0,6 metros. Só que vou querer saber quantos ladrilhos serão necessários para revestir cada lado. Lembrando-se que cada lado aqui, cada lado corresponde a 9 metros. Cada lado corresponde a 9 metros. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar 9, que é a área aqui da minha sala, e vou dividir pela medida de cada ladrilho, da medida de comprimento de cada ladrilho, para saber quantos ladrilhos são necessários, tá certo? Em cada lado aqui, vai pegar em cada lado, beleza? Então eu vou pegar 9 dividido por 0,6, 9 dividido por 0,6. Uma casa decimal acrescenta a vírgula e um zero. Então, uma casa decimal, ou seja, um número após a vírgula, posso retirar a vírgula. Então, fica 90 dividido por 6. 9 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 6, 6. Para 9 sobra 3, baixo 0. 30 dividido por 6, 5. 5 vezes 6, 30. Para 30, nada. Então, cada lado vai pegar 15 ladrilhos. 15 azulejos desse aí. Tá certo? Só que ele quer saber quantos ladrilhos serão necessários para cobrir o piso. Então, cada ladozinho cada lado aqui da sala
cada lado da sala, vai pegar 15 ladrilhos. Aqui vai pegar 15, aqui vai pegar 15, 15, 15. Para que eu possa saber quantos ladrilhos são necessários, é só pegar o lado, quantos ladrilhos tem em cada lado, que é 15, e elevar ao quadrado. Então, vou fazer 15 vezes 15, que vai dar igual a 225 ladrilhos. Então, vai ser necessário, para revestir toda essa sala com ladrilhos de 60 centímetros, 225 ladrilhos. Tá certo? Então, espero que tenham gostado. Até a próxima, se Deus quiser.